E agora, basicão de porcentagem. Afinal, será que um dia alguém simplesmente acordou de mau humor e pensou: eu vou inventar porcentagem para ferrar com a vida de todo mundo? O pessoal que for fazer prova vai se ferrar com esse negócio que eu vou inventar hoje. Será que é isso mesmo? Ou será que simplesmente tem algo que está deturpando a nossa visão? Será que na realidade a porcentagem vem para nos ajudar e não para nos atrapalhar? É isso que eu vou tentar fazer vocês verem nesse vídeo aqui. A gente vai explicar tudo sobre porcentagem. E se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos para o vídeo. Então, falando sobre porcentagem, a primeira coisa que vem na nossa mente é por que alguém um dia foi inventar essa história de porcentagem. E a gente vai ver agora. Porque porcentagem, na realidade, ela é uma fração. E o que é uma fração? Uma fração nada mais é que uma forma de representar uma parte de um todo. Então, por exemplo, eu tenho uma barra, eu divido em 4 partes e pego uma parte. Esta parte é 1/4 da barra. No caso de um círculo, eu divido ele em 3 partes iguais. Então, uma parte só será 1/3 do círculo. Só que tem uma questão. Quando a gente trabalha com frações, a gente volta e meia tem aquela questão de trabalhar com denominadores diferentes. E isso traz algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente vai comparar partes, qual é maior? Por exemplo, 1/2 ou 2/3? O que é maior? Como são frações que normalmente a gente conhece, até a gente sabe quem é maior. Mas em outras frações, talvez a gente não soubesse dizer assim de imediato qual é a maior. Então, dessa forma, o que a gente teria que fazer? Ou reduzir ao mesmo denominador, aí você faria MMC, veria que o MMC é 6, e meio seria 3/6 e 2/3 seria 4/6. Ah, então 3/6 é menor que 4/6. Ou então dividia para transformar em forma decimal, aí a gente veria que meio é menor que 0,666. Então, a gente teria que fazer essa conta para saber quem é maior ou quem é menor. E também, na hora de você somar essas partes, se você precisasse somar essas partes todas para saber, por exemplo, se está faltando algo, um bolo, por exemplo, é meio bolo mais 1/3 do bolo mais 1/9 do bolo. Você teria que fazer o MMC, colocar 18 aqui que é MMC, fazia toda aquela multiplicação, etc. E chegava à conclusão, finalmente, depois de tudo isso, que é 17/18 e que, portanto, faltava 1/18 do bolo para ser dividido. Mas de imediato aqui você não saberia. Então, vou falar de um problema que está no livro O Homem que Calculava, de Malva Tahan, que é o problema dos 35 camelos. Ele é mais ou menos assim. Berenice, que é o cara que sabia bastante de matemática, ele chega lá e vê 3 homens disputando, um dizendo, não, isso é absurdo, e tem um monte de camelo do lado deles. Isso é absurdo, tá errado, isso aqui não pode ser, você tá me roubando. Aí ele chega perto, o que tá acontecendo? Não, é o seguinte, nosso pai morreu, deixou 35 camelos, e ele colocou da seguinte forma, olha, metade dos camelos vai ser para o mais velho, 1/3 dos camelos vai ser para o intermediário, e 1/9 dos camelos vai ser para o caçula. Só que a gente não tem como fazer isso aqui, porque 35 dividido por 2 não dá número inteiro. A gente vai ter que partir um camelo ao meio, não dá para fazer isso. 35 dividido por 3 também não dá, e 35 dividido por 9 também não dá. E a gente está vendo aqui, se um ficar com mais um camelo, aí isso aí é roubo, não pode ser assim, etc. Aí começaram a discutir de novo. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte, eu tô aqui com meu amigo, né, ele tinha um amigo, esse meu amigo tem esse camelo aqui, eu vou dar esse camelo para vocês e a gente vai refazer as contas. Aí o amigo, pô, tá brincando, né? Vai dar meu camelo? Me empresta aí o camelo que você vai ver o que vai acontecer. Aí ele emprestou o camelo. Mas antes disso a gente vê que realmente o que ganharia meio ganharia 17 camelos e meio, o outro ganharia 11 camelos e 2/3, se você for dividir você vai ver que dá isso, e o que ganharia 1/9 ganharia 3 camelos, sobrariam 8, então mais 8 nonos de um camelo. Quer dizer, complicado, não dá. Então ele falou, eu vou colocar o camelo a mais, e aí com esses 36 camelos a gente vai fazer, ó, metade fica com você, então 18 fica com você, 12 camelos fica para esse aqui do meio, 36 dividido por 3, e 4 camelos vão ficar para o caçula, que teria que ganhar 36 dividido por 9. Então você fica com 18,
é um pouco mais do que você ia ganhar, 12 é um pouco mais do que você ia ganhar, e também 4 é um pouco mais do que o caçula ia ganhar. Beleza, somando esses camelos, dá 34 camelos. Então sobraram 2. Ué, a lógica do texto é justamente você tentar explicar como assim. Ele deu um camelo, eles ficaram cada um com um pouquinho mais e sobraram 2. O que aconteceu nesse meio aí? E no que sobrou 2, ele devolveu o camelo do companheiro e ganhou, né, um camelo dessa história. Foi o salário dele por ter resolvido, né, esse problema. A gente já vai falar sobre isso. Por que de outra forma a gente veria logo de cara o que aconteceu por trás disso? Então a gente chega agora ao que é porcentagem. Porcentagem nada mais é que uma fração que tem denominador 100. Não tem denominador diferente para dificultar a soma, para dificultar saber quem é maior. Não, nada disso. 5% nada mais é que 5 dividido por 100, 5 centésimos. 8% é 8 dividido por 100. 80%? 80 dividido por 100. 35,4% é 35,4 sobre 100. Então, tudo agora é dividido por 100. Isso facilita muito, porque assim você sabe que 8% é maior que 5%. 35,4% é menor que 80%. Tudo é por cento, então você basta comparar. E para somar a mesma coisa. 5% mais 8%, 13%. Acabou, não tem mais essa história de ficar fazendo o MMC para calcular denominador comum e aí poder fazer a conta. Então a porcentagem veio na realidade para facilitar essa questão. Então vamos conversar sobre ela agora. A porcentagem tem 3 formas de ser representada. A primeira forma é a própria forma percentual, por exemplo, 30%, tem esse símbolo aqui. A forma fracionária, que nada mais é que transformar isso justamente na fração que eu falei. Então isso aqui dá 30 dividido por 100. Ou então a forma decimal, que nada mais é do que fazer essa conta, 30 dividido por 100, que dá 0,3. Vejam que até para isso fica fácil, porque para dividir por 100 basta pegar a vírgula que estaria aqui e andar 2 casas para a esquerda. Então dá 0,3. Perfeito? Então agora vamos ver aqui alguns valores que não é que vocês precisem decorar, mas é bom vocês conhecerem eles e, se tiver na memória, melhor. Porque são valores mais simples de trabalhar, você não precisa ficar fazendo muita conta. Por exemplo, 10%. 10% na forma percentual é 10 dividido por 100, ou seja, 1/10, que é 0,1. Forma fracionária, forma decimal. Então, 10% de algo é aquilo dividido por 10 e acabou. 50%. 50% de algo é 50 dividido por 100, que nada mais é que meio. Seja meio fração, seja meio forma decimal, ou seja, é a metade de algo. 25%. 25 dividido por 100, que é 1/4. 0,25, ou seja, a quarta parte de algo. 75%. Mesma coisa. 3/4, né? Porque é 75 dividido por 100, ou seja, 0,75. E 100%. Ou seja, 100% é tudo. Ah, eu estou 100%, quer dizer que eu estou totalmente bem. Isso às vezes não é verdade e a gente fala. Mas enfim, 100 dividido por 100 dá 1, ou seja, é o todo, é a totalidade. Entenderam? Agora vamos falar de novo do exemplo dos 35 camelos. Se eu achar a forma percentual de todos eles, e lembrando que 100% é a mesma coisa que 1, meio, ou seja, metade dos camelos, é a metade dos 100% dos camelos. É outra forma de fazer. Se eu multiplicar meio por 100%, eu estou multiplicando por 1. Então eu posso fazer isso. Meio vezes 100% é 100 dividido por 2%, que dá 50%. Então a metade é 50%, a gente simplesmente voltou no caminho aqui, tá? 1/3. 1/3 vezes 100% é 100% dividido por 3, dá 33,3%. E 1/9, que era o caçula, vezes 100%, 100 dividido por 9, 11,1%. Ora, se no testamento estivesse escrito 50% por primeiro, 33,3% por segundo e 11,1% por terceiro, de cara a gente ia falar, opa, não está somando 100%. Tem camelos que não entraram na história. Só tem 94,4% dos camelos. Se o total de camelos é 100%, estão faltando alguns camelos que estão sem partilha, que são 5,6% daqueles camelos. Que nada mais é que naquele exemplo inicial lá que eu fiz, dessas frações, eu somei meio mais 1/3 mais 1/9, dava 17/18. Ou seja, sobrava 1/18. Esse 1/18 é justamente esse 5,6% que está faltando. Quando ele viu que ia sobrar esses camelos, ele pensou assim, pô,
Eu vou tentar facilitar de fazer a conta, porque eu sei que ainda assim vai sobrar camelo, e aí eu digo que o resto dos cabelos são meus. Entenderam a jogada? Mas isso daria para perceber logo de cara se você estivesse trabalhando com percentual. Com frações não é tão óbvio. Legal, né? E aí, tá gostando do vídeo? Então, que tal dar já uma curtida aí? O vídeo vai ficar melhor ainda, hein? Vamos lá. Outra coisa que a gente deve saber sobre porcentagem. Quando a gente usa a palavra D, essa palavra D na matemática normalmente está ligada a uma multiplicação. Isso também funciona para fração, tá? Mas, por exemplo, aqui, 50% de 30 nada mais é do que substituir esse D por uma multiplicação. Então, 50% é 50 sobre 100 vezes 30. Então, 50% de 30, você monta aqui, corta, 5 vezes 3, 15. 8% de 40, 8 dividido por 100 vezes 40. Corta, 4 vezes 8, 32, dividido por 10, 3,2. Ah, 12,5% de 240. 12,5 vezes 240 sobre 100. Corta. E aqui eu vou dar um macete para vocês também. Abrindo parênteses. Para fazer 12,5 por 24. Toda vez que eu tenho uma multiplicação, se eu pegar um dos fatores, multiplico por um valor, e o outro fator divido pelo mesmo valor, eu mantenho o valor final. Então, por exemplo, se 12,5 eu multiplicar por 2, terei 25. Se o 24 eu dividir por 2, terei 12. Então, 12,5 vezes 24 é a mesma coisa que 25 vezes 12. Vamos fazer de novo? 25 vezes 2 dá 50. 12 dividido por 2 dá 6. Então, isso aqui tudo também é igual a 50 vezes 6, que dá 300. Então, assim, em vez de fazer a conta, às vezes, dá para fazer até mentalmente assim. 12,5 vezes 24. 12,5 vou multiplicar 25 vezes 12. 50 vezes 6. 50 vezes 6, 300. Beleza? Isso aí foi só para abrir um parênteses, agora eu vou fechar o parênteses e voltar. Então, eu volto aqui com 300 dividido por 10, que vai dar 30, beleza? Mais uma coisa que pode ajudar às vezes. Já que isso aqui é uma multiplicação, A vezes B por cento é a mesma coisa que B vezes A por cento. Porque esse por cento, na realidade, é sempre esse denominador 100 aqui. Então, se o denominador 100 está aqui ou está aqui, tanto faz. Isso às vezes pode facilitar. Exemplo, 16% de 25. Caramba, vou ter que fazer essa conta, 16 dividido por 100, aí tem que dividir aqui, dividir ali, papapá. De outra forma, 16% de 25 é a mesma coisa que 25% de 16. 25% a gente já sabe que é a quarta parte, a gente já acaba sabendo. Em último caso, 25 dividido por 100 dá 1 dividido por 4, dá para simplificar. Então, 1 quarto de 16, 4. Sai mais fácil. Então, isso é um macete que pode ajudar às vezes. Você pode inverter essas coisas, tá? Agora, usando regra de 3, que é um método muito usado também. Para a regra de 3, a gente sempre tem que lembrar que o todo, o total, são 100%. Então, a partir daí, por exemplo, esse primeiro caso aqui, 30 correspondia a 100%. X corresponde a 50% que eu quero saber. Multiplicando cruzado, 30 vezes 50 dividido por 100. Cortando, dá 15. Mas vocês podem ver que essa fração é exatamente a fração que eu montei. É 50% de 30. Então, tanto faz fazer de um jeito como de outro. Ah, só lembrei da regra de 3. Ótimo. Só lembrei dessa forma aqui. Beleza. Essa forma aqui, a questão do D ser uma multiplicação, às vezes ajuda muito, tá? Seguindo, uma outra que é baseada nessa, mas eu peço outra coisa. É como se eu dissesse, olha, 8% de alguma coisa são 3,2. Quanto é 100% dessa coisa? Quanto é essa coisa? Quanto é esse valor? Então, esse valor que eu não sei é 100% e 3,2 é 8%. Regra de 3, multiplica cruzado, y é igual a 3,2 vezes 100%, vezes 100, sobre 8. 320 dividido por 8, 40, que era aquele 40 que estava lá no enunciado. Mais uma? Mais uma. Baseada nessa, só que agora eu estou pedindo quantos por cento é determinado valor. Se 240 é o 100% de tudo, né, o total que eu tenho, quantos por cento são 30? 240 corresponde a 100%, 30 corresponde a Z. Então, multiplicando cruzado, 30 vezes 100 sobre 240, simplifica, 12,5%. Tá legal? Então, regra de 3 também é uma forma que ajuda muito às vezes. Agora, uma coisa importante.
Se o todo é 100% e eu tenho algo, por exemplo, P% daquela turma gosta de matemática, quantos por cento não gosta? É o restante. Como é que eu calculo esse restante? Eu tenho que pegar 100% e subtrair daquele percentual que eu falei que gosta. Então, na forma percentual, bastaria fazer isso. Na minha turma, 30% gosta de matemática. Quantos por cento não gosta? É imediato. 100% menos 30, 70%. Na forma fracionária, o 100% é o próprio 1, então seria 1 menos aquela fração. Então, 1 menos 30 sobre 100, ou 1 menos 3 décimos, e aí faria a conta. Na forma decimal, mesma coisa, 1 menos 0,3, que seria a forma decimal de 30%, daria 0,7. Então, isso aqui às vezes é importante, porque isso aí faz o cálculo ser de forma imediata em alguns momentos. Exemplo, eu tive 15% de reprovados na turma. Quantos por cento foram aprovados? 100% menos 15%, 85%. Beleza? Seguindo, fazendo um exemplo real aqui. No momento que eu preparei o roteiro para essa aula, o número de inscritos no meu canal, no Matemática com Anjo Barro, eram 110 inscritos. Se a minha meta é chegar a 1.000 inscritos, primeira coisa, já atingimos qual percentual da meta? Quantos por cento da meta eu atingi? Se 1.000 é a minha meta, a meta é 100%. 110 é o meu X. Então, para calcular qual percentual da meta eu já atingi, X é igual a 110 vezes 100 dividido por 1.000. Festival de cortes, 11%. Então, eu já atingi 11% da meta. Ou, se você fizesse daquela forma que eu falei, 110 é X% da meta de 1.000. Esse da, ou esse D, é o vezes. Também dá para fazer assim. Então, 110 é igual a X sobre 100 vezes 1.000. Festival de cortes, 11%. Segunda pergunta, quanto falta em termos percentuais? Lembram da dica? Se 11% eu já tenho, quanto falta? 100% menos 11%, que é 89%. Ah, caramba, me esqueci disso na hora. Tudo bem. Quantos faltam? 1.000 menos 110, ou seja, faltam 890 inscrições. 890 é Y% de 1.000. O Y é 89%. Dá para fazer do mesmo jeito. Tá? É bom a gente saber vários caminhos, que aí tudo facilita. Então, que tal você ajudar a chegarmos na meta? Inscreva-se no canal e compartilhe também com outras pessoas, que aí a gente tenta chegar nesse 100%. Tá bom? Vamos seguir aqui. Falando de aumento de X%, quando é que a gente trabalha com isso? Quando a gente diz que algo ganhou juros, ou algo ganhou rendimentos, ou eu tive um reajuste, então eu digo que eu tive um aumento de X%. Inclusive, eu tenho 2 vídeos no canal de juros simples e juros compostos, um de teoria e um de exercícios. Pode ser que você goste de ver, porque eu também falo lá sobre porcentagem e pode ser útil para vocês. Eu vou colocar os links na descrição e também em 2 cards aqui em cima. Então, por exemplo, um salário inicial de 1.200 e teve um aumento de 25%. Como é que eu faria isso? O salário final seria os 1.200 que eu já ganho, mais de 25% de 1.200. Porque lembre-se que é sempre uma multiplicação. 25% de é vezes 1.200. O que aqui eu poderia fazer direto? Cortaria o 25 com 100, daria 1/4. Aquela fração de 1/4 que a gente já falou. 1.200 dividido por 4, 300. Meu salário seria 1.500. Imediato. Mas só para a gente ver uma questão aqui que é importante. Se eu colocar 1.200 em evidência, eu vou ter 1.000 que multiplica 1 mais 0,25. Percebe o que eu acabei de fazer aqui? Eu pego o salário inicial e multiplico por 1 mais o percentual, ou o valor na forma decimal, enfim. Então, sempre que houver um aumento de X%, nada mais é do que multiplicar o valor inicial que eu tenho por 1 mais esse valor percentual. Então, qualquer aumento, você pode fazer pelo caminho todo aqui, tá? Que basicamente eu não fiz nada aqui absurdo, é fácil de fazer. Mas se você souber isso, o valor final do meu salário com aumento, qual é? É o valor inicial multiplicando 1, ou seja, ele mesmo, mais X% do meu salário. E aí seria 1.200 vezes 1,25. E aí faria as contas necessárias. Para a redução, que é usada, por exemplo, para cálculos de descontos ou para uma desvalorização de algo,
é bem similar. Por exemplo, preço inicial, R$ 550. Tive uma redução de 20%. Então, o preço final vai ser os R$ 550 menos 20% de 550. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, só para exercitar? 550 em evidência. 1 menos 0,25. Então, na redução, a fórmula é muito parecida. O valor final com desconto nada mais é que o valor inicial que multiplica 1, ou seja, ele mesmo, menos o valor percentual de desconto. Entenderam? Mas, de novo, dá para fazer por todo esse caminho aqui, ou então aplicar direto isso aqui, o que você achar melhor na hora para fazer. Você está numa prova, o que veio na cabeça que se lembrou de fazer, você faz. Agora é bom saber os dois caminhos. Agora um cuidado que a gente tem que ter. O preço de um produto aumentou 10% e depois reduziu 10%. Se a gente falar assim de cara, voltou para o mesmo valor, né? Vamos ver. Aumentar 10%, como a gente viu lá em cima, é a mesma coisa que multiplicar esse x, que é o valor inicial, por 1 mais 0,1. Lembra? É só somar aqui. E aí, depois de reduzir 10% do valor que eu tenho agora, eu pego esse valor que eu tenho agora e multiplico por 1 menos 0,1. Vai dar x vezes 1,1 vezes 0,9. 1,1 vezes 0,9 tem o prazer de dar 0,99, ou seja, 99% de x. Isso pode causar espanto, mas é verdade. Eu aumentei o produto em 10% e depois disso, de reduzir em 10%, e eu passei a ter um valor menor do que o produto custava. Então, se ele custava R$ 100, aumentei 10% e reduzi 10%, passei a ter R$ 99. Que absurdo, né? Mas por que isso acontece? Porque aqui, quando eu aumento 10%, eu estou aumentando 10% em cima desse valor inicial. Quando eu vou reduzir 10%, eu já vou reduzir 10% não em cima do valor inicial, mas em cima do valor que tem aumento. Então esse desconto vai ser maior. Exemplo, para fazer parte por parte. R$ 100. Aumentei 10%. É só aumentar um décimo, ou seja, vai para 110. Agora eu vou tirar 10%, mas eu não vou tirar 10% de 100. Eu vou tirar 10% de 110, que é tirar 11. E aí vai dar 99. Então, a matemática das porcentagens tem essas pegadinhas, mas que se você fizer passo a passo, você vai ver que é tranquilo de explicar e fazer, tá? Eu vou fazer um segundo vídeo só com exercícios para a gente treinar tudo isso aí, tá bom? Esse vídeo de teoria termina aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e na hora que se inscrever, ative as notificações do sininho, que aí você vai ficar sabendo quando tiver novos vídeos, tá bom? E qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço!